Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma explanação do livro Entre a Terra e o Céu. Meu nome é Flávio, sou um colaborador do Grupo Espírita Caibar Schutel e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 32, Recapitulação. Então, eu vou fazer a prece de abertura para que nós tenhamos bastante inspiração enquanto conversamos aqui. E eu peço que todos nos acompanhem, pedindo a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que nos auxilie na compreensão das palavras do mundo maior, que asserene os nossos ânimos, que ajude a unir os corações em torno dele, para que compreendamos as palavras belíssimas que esse livro nos traz, para que meditemos sobre as situações do pensamento que neste capítulo ficarão muito nítidas, e daí adiante, que nós próprios nos observemos e observemos os nossos pensamentos, para saber se estamos direcionando da forma que deveríamos e se estamos trabalhando em prol da causa do Cristo. Pedindo autorização ao diretor espiritual dos trabalhos da noite de hoje, damos por abertas as nossas atividades. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, muito bem. Então vamos lá. De volta ao hospital, o enfermeiro recebeu das mãos de velha auxiliar a papeleta de instruções. Um menino perfeitamente caracterizado nas indicações, atacado de croup, exigia socorro imediato. Acolhido cortesmente pelo dono da casa, não ocultou a perplexidade que o possuiu de assalto. Então Mário, enfermeiro, ele foi destacado para ir até a casa de Armando, Zulmir e Júlio, Evelina, para auxiliar a criança que estava com quadro de croup. Eu tenho muitos slides aqui e alguns eu não vou ler completamente, mas o pessoal vai acompanhando junto com o livro e conseguimos conversar um pouco, para não ficar com todo esse conteúdo aqui. Os slides ficam à disposição mesmo, e acompanhar pelo livro depois é a melhor coisa que tem, porque nós vemos a palestra, lemos o livro e começamos a tirar as nossas conclusões. Então, Mário é destacado para a casa de Armando. Identificado pelo ferroviário, que lhe exprimia gentileza e contentamento na saudação, tartamudeava alguns monossílabos, desapontado, espantadiço. Revelava-se-lhe a decepção na extrema palidez do rosto. Se soubesse de antemão, teria solicitado um substituto. Então nós vemos aí que ele tem um ataque de orgulho e egoísmo. Ele só pensou no bem-estar dele. Ele esqueceu na hora qual era a missão que ele tinha a cumprir naquela casa. Só que isso não acontece apenas com ele, acontece com todos nós. Esses ataques de egoísmo e orgulho, volta e meia, se sucedem nas nossas vidas. E aí eu trago o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 5. Veja que o Mário entende Zulmir e Armando como seus inimigos. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Essa prisão nada mais é do que a encarnação. Então, Jesus vai nos colocar na prisão com o nosso adversário, para que nós finalmente consigamos nos reconciliar, para que paguemos o último ceitil. Eu não gosto da expressão pagar na questão da reencarnação, mas tem a ver com esse contexto. Então, enquanto eu não quitar o meu débito,
com aquela pessoa e vice-versa, muitas vezes, né? Estaremos juntos na mesma cela. E aí o Kardec, só que é Mateus 5, versículos 25 e 26, e Kardec nos traz a explicação. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Quitação daquilo que nós devemos a outra pessoa, daquilo que a outra pessoa deve a nós e a reparação que porventura tenhamos de praticar, consignando que em vidas anteriores alguma coisa fizemos aos outros, então eu preciso reparar o mal que eu fiz. Eu preciso então, como eu sempre repito, eu preciso me reajustar com a lei divina e preciso reparar o mal que eu fiz. É exatamente isso aqui. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isso é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. A reparação com o meu companheiro de jornada é uma coisa, mas eu preciso satisfazer a lei de Deus. A lei do amor, a lei da caridade. E aqui eu trouxe um slide com umas figurinhas justamente sobre a reconciliação. Cada quadrinho é um trecho disso que Jesus colocou para nós. E o final aqui. Quantas encarnações perdemos, amigo, nesta briga sem fim e sem sentido? A pior dor é o arrependimento de não termos trabalhado em nossa evolução espiritual. Se eu não me reconciliar, se eu ficar preso naquela cela e não a utilizar para crescimento espiritual, para crescimento moral, para crescimento pessoal, eu vou perder tempo. Retomando, abominava o homem que lhe furtara a noiva e não podia lembrar-se de Zulmira sem observar-se tocado de insólita aversão. Muita vez rememorando o passado, calculava quanto ao melhor meio de aniquilar-lhe a existência. Veja que pensamento poderoso. Por que lhe competia revê-la? Por que salvar-lhe o filhinho? Se experimentava ímpetos de incendiar-lhe a casa, entretanto, algo interferia em suas reflexões. Antonino e os filhinhos, no culto do Evangelho, tornavam-lhe a tela mental. Quer dizer, ele lembrava daquela questão quando ele estava na casa de Antonina fazendo o Evangelho com eles. Parecia-lhe ouvir de novo a palavra meiga e sincera daquela mulher valorosa, repetindo-lhe ao coração: as mãos que curam não podem ferir. Isso está no capítulo 31, né, o anterior a esse, Nova Luta. Veja então, ele tem a raiva, ele tem o ódio, ele tem o orgulho, ele tem o egoísmo, e ao mesmo tempo a consciência dele começa a pender. E agora? Mas ontem eu ouvi isso, e o que eu quero é aquilo. É a luta conosco. É a luta do bem e do mal que está dentro de nós. Vamos lembrar que a interpretação e tradução, sobretudo a tradução do Pai Nosso de Jesus, do hebraico, é: não nos deixes entregues à provação, porque assim nos afastarás do maligno. Não é do mal, do maligno. E quem é o maligno? O maligno somos nós mesmos. Por isso, nossos dramas de consciência. E agora, eu faço certo ou faço errado? Qual é o certo aqui? Lembrar do Evangelho. Qual é o errado? Fazer a vingança que eu pretendo, praticar essa vingança. Anotando-lhe a hesitação e propondo-se colocá-la à vontade, Amaro solicitou em voz súplice: entre, Mário, conforta-me reconhecer que receberemos o concurso de um amigo. Então aqui eu já faço a minha culpa, eu estava com Armando na cabeça, é Amaro, vocês me desculpem, mas é o Amaro. Conforta-me reconhecer que recebemos o concurso de um amigo. Então o Amaro ele estava feliz em receber uma pessoa que ele gostava. Pouco importava o que tinha acontecido antes. Indicando o quarto próximo, acrescentou: Zulmira está lá dentro com o nosso filhinho.
Já me entendi com o médico pelo telefone e sei que o CRUP foi positivado. Então a cabeça dele era para resolver a questão do filho. O enfermeiro impassível obedeceu maquinalmente. Varou a câmara perturbado, lívido. Quando viu a mulher que amara apaixonadamente trazendo o pequenino ao colo, registrou súbita vertigem de revolta. E a revolta ela nasce do nosso orgulho. Incapaz de controlar-se, sentiu que estranha aflição lhe oprimia o peito. A volúpia da vingança enseguecia-o. Lembram quando eu fiz a palestra do Obreiros da Vida Eterna, que eu falei do livro Justiça Divina e de um homem que ficou cego numa existência futura, porque cego de raiva ele ficou quando a esposa estava ao lado de um homem na cama dele. Só que esse homem era o eletricista que estava arrumando a tomada para que ele pudesse ler à noite. Ele matou os dois e depois se matou. Quando ele caiu em si, ele verificou que a esposa se desdobrava para ajudá-lo e ele deu ouvidos às fofocas da rua. E ele pediu para vir num corpo cego, porque cego de raiva ele ficou. Então vejam que a volúpia da vingança, a vontade de se vingar, deixou o Mário Silva cego. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Emmanuel, Paris, 1861. É a única manifestação de Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo. Egoísmo. E aí ele fala do orgulho, né? Esse egoísmo é a chaga da humanidade. Eu só penso em mim. Só interessa aquilo que eu quero, aquilo que eu pretendo, o que eu sinto. Não importam os outros. E ele diz que é um monstro devorador das inteligências. É para pensar, mas o que orgulho e egoísmo tem a ver com isso? Tudo. Porque ele é orgulhoso de não perdoar, ele é egoísta que só pensa em si, no seu bem-estar, esquecendo da sua missão precípua, que é auxiliar a vida. Ele tem essa descarga emocional da vingança. Ah, por que foi comigo? Ela me largou. O que é isso? Ele roubou de mim? Ninguém roubou ninguém de ninguém. Mais adiante nós vamos ver. E eu sempre lembro da doutora Marlene no livro Nos Domínios da Mediunidade. Mas mais adiante nós falaremos disso. Zulmira pagar-lhe-ia caro a deserção. Pensava de olhos fixos na maternidade dolorosa que ali se exteriorizava em mortificante padecimento. Contemplou a criancinha que a dispneia agitava e deu curso à incontida animosidade. Tinha a impressão de odiá-la de longa data. Por que será? Ele próprio se surpreendia sobressaltado. Como podia detestar assim um inocente com tanta veemência? Por que nós detestamos de graça algumas pessoas? No nosso dia a dia? A resposta está aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 10. Vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com o batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Então Jesus veio para botar fogo na terra. Que no capítulo 23, Moral Estranha, o que ele quer dizer? Ele vai colocar as pessoas na mesma cela, geralmente a família, geralmente o círculo de amizade próximo, geralmente o trabalho onde nós estamos, né? E ele quer acender esse fogo, para que as pessoas aprendam a se amar. Então ele joga todo mundo junto, para que cada um se entenda da forma que deva, para que aquela cela funcione, aquela programação de recuperação funcione. Então Jesus trouxe esse fogo à terra. Que fogo? O fogo da paixão,
da vontade exacerbada que precisa ser controlado e aí conseguirmos o diálogo com aquelas pessoas que nos cercam. Geralmente, como nos ensina Emmanuel, a responsabilidade da desinteligência é nossa. Ah, não, mas foi o outro. Geralmente somos nós. O Consolador Emmanuel, item 179. No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? Então atenção para isso. O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo, ou seja, na vida maior. Razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Não estamos falando aqui das uniões por interesse. Estamos falando das uniões que escolhemos para o reajuste dentro da lei e para a reparação. A minha avó dizia o seguinte: casamento e mortalha no céu se talha. É isso aqui. No céu se talha. Com quem nós vamos conviver? Com quem nós vamos casar? Se vamos casar? Quem serão nossos filhos? Se teremos filhos? De que forma esses filhos vão aparecer na nossa vida? Muita coisa que nós desconhecemos. Então, livremente assumidos pelas almas. Então, por que o Mário fica remoendo essa questão do ciúme se não estava com a programação? Todos nós fazemos isso. Ah, mas eu amo aquela pessoa, não amo mais, eu quero ter posse dela. No momento que o relacionamento acabou, se eu fico remoendo aquilo, é porque eu busco a posse. Eu não busco mais o amor. Até porque o amor já não existe mais. E se o amor acabou, é porque ele nunca existiu. Então nós temos as paixões frívolas. O Emmanuel nos destaca exatamente isso aqui. As questões relacionadas aos relacionamentos, me perdoem por esse pleonasmo, elas vêm lá de cima. Se nós temos a possibilidade de escolher, nós escolheremos, senão elas vêm impostas. Nesse caso aqui, sabemos que elas podem ter sido escolhidas. E aí o Mário volta com essa questão. E se cooperasse com a morte, auxiliando aquele rebento enfermiço? Percebam o pensamento dele. Lembro que na última palestra que eu fiz do capítulo 14, eu falei do pensamento que vai como projéteis, seja bom, seja ruim o pensamento, ele invade o nosso cérebro como projéteis. Ele sai da gente como projétil para invadir o outro, né? É um tiro, seja bom ou seja ruim. Então vejam que pensamento é esse que atinge diretamente o Júlio. A pergunta criminosa traspassou-lhe o pensamento como um estilete de treva. Contudo, a lembrança do culto de oração no lar de Antonina voltava-lhe a cabeça. Volta ele. Lembra do Pato Donald? De um desenho que ele queria fumar? Aí vinha o diabinho e vinha o anjinho. E o diabinho mandava ele fumar. O anjinho dizia para não fumar. É exatamente isso que está acontecendo aqui. A consciência, aonde está a centelha divina, diz: o evangelho deve prevalecer. O meu livre-arbítrio quer outra coisa, eu quero me vingar. Ainda estamos a meio, mas esse pensamento ele deve ser controlado. Não matarás. Isso não precisa ser físico. Pode ser mental. Eu posso matar sonhos, eu posso furtar sonhos. Então essa questão aqui ela é muito grave. O pensamento do Mário estaria atrapalhando o Júlio. Eu falo estaria porque mais adiante nós teremos uma surpresa. Bom,
Aqui os pensamentos que vinham à cabeça dele da noite do evangelho anterior. Quem ajuda é ajudado. Por que eu coloquei em vermelho? Eu ajudo tanta gente e só me prejudicam. Por que Deus está fazendo isso comigo? Mas e se o meu prêmio for ser prejudicado? Eu sempre digo que Deus é contrário senso, aquilo que parece não é. Basta olhar o Evangelho e as bem-aventuranças. Então quem ajuda é ajudado. E se a ajuda for justamente eu ser massacrado pelos outros para que eu derribe o meu orgulho, para que eu controle os meus impulsos? E como é que Deus vai me ajudar? Me colocando flores no caminho? Não. Ele vai me ajudar de uma forma que eu corrija o meu espírito. Então a corrigenda, ela vem daí. Quem ajuda é ajudado, e a ajuda de Deus é justamente me corrigir. Nunca sabemos realmente até que ponto somos ofendidos ou ofensores. O perdão é a vitória da luz. Ninguém se eleva aos mais altos níveis da vida com endurecimento espiritual. Ou seja, quebrando o orgulho, nós chegamos lá. E eu coloco aqui a capa do Céu e Inferno, que é a justiça divina. Quem não leu esse livro, leia, que era o livro preferido do Chico. Depois que nós estudamos o Céu e Inferno, eu compreendi por quê. Os conflitos sentimentais desenrolavam-se-lhe na consciência em breve minuto. Quase cambaleante, acercou-se da ex-noiva torturada, que o reconheceu de pronto, tentando cumprimentá-lo. Correspondeu à saudação cerimonioso, dispondo-se ao serviço. Mário, implorou a pobre senhora, agoniada, compadeça-se de nós, ajude-nos. Esperei meu filhinho suportando os maiores sacrifícios. Será crível devo agora vê-lo morrer? Atenção! Estamos passando por um momento difícil no mundo. Aqui no Brasil, mais de 150 mil mortes que dizem ser em razão da pandemia. Muita coisa ainda precisa ser apurada, mas vamos destacar então esse número, 150 mil. Será crível devo agora vê-lo morrer? A quem pertence a vida? E eu estou usando o exemplo da pandemia de forma propositada, porque por mais que nos doa cada familiar que tenha retornado ao mundo espiritual, nós precisamos entender qual é esse momento. Nos dói. Cada perda é uma dor. Imaginem a dor que essa mãe não sentia. E nós sabemos como é que foi o caminhar dela até aqui. Que dor imensa ela não estava sentindo por perder o seu filhinho. E o Amaro já ia para o segundo. Não é verdade? Então vejam, e nós vamos ver mais adiante a diferença de pensamento de Zulmira e de Amaro. Nós não podemos perscrutar a consciência divina. Não somos ninguém para sondar as determinações divinas. Não cai uma folha de uma árvore que não seja a vontade de Deus. Se hoje passamos por um momento difícil, é o início da regeneração. É o primeiro passo. Dói. Dói perdermos tantas pessoas assim. Mas a pergunta que a Zulmira faz é a mesma pergunta que nós fazemos. Por que conosco? Por que o nosso parente? É difícil. Mas aqui está a situação que nós devemos nos lembrar sempre. É complicado. Muita gente não vai concordar comigo. Eu já estou acostumado com isso. Eu já estou esperando até as críticas. Mas vejam aqui a figura de Abraão, que Deus determinou que ele sacrificasse Isaque, seu único filho. Ismael já tinha saído, seu filho com Sara. O que Abraão fez? Abraão, vou obedecer ao Senhor. Vai sacrificar o filho. Quem de nós faria isso? Mas ele amava mais a Deus do que aquilo que ele
tinha. Em cima da hora, o anjo segura a mão de Abraão, porque ele obedeceria àquilo que Deus solicitou. Então ele sacrificaria o seu filho. Aqui ao lado, Jesus no Monte das Oliveiras, sendo confortado por um anjo, e Jesus, que ia sacrificar a si mesmo por todos nós. Abraão sacrificaria o filho, um terceiro. É mais fácil nós sacrificarmos o terceiro. Vamos esquecer que ele seja o filho agora. Jesus tinha que se sacrificar a si. E via tudo o que ia acontecer, e sabia tudo o que ia acontecer. Isso não é suicídio, porque a gente sabe muito bem que Jesus veio com essa missão. As escrituras deveriam se cumprir. E ele era a própria hóstia. Hóstia é vítima. Jesus era o próprio sacrifício e obedeceu a Deus. Ali Abraão ia praticar um assassinato. O anjo segura a mão dele. Jesus, ele vai obedecer a Deus, se imolando por todos nós. Percebam que então ambos entenderam que Deus solicitava deles algum sacrifício. Retomando a frase de Zulmira, será crível, devo agora vê-lo morrer? Seria o sacrifício de Zulmira? Não é fácil nós vermos um parente nosso hospitalizado, sendo furado com injeção para lá e para cá? Crianças. 5, 6, 7 agulhadas até que se pegue uma veia. É vontade de Deus que essa pessoa passe por isso? É uma pergunta retórica que cada um de nós deve responder. Noutro tempo, qualquer pedido daquela boca lhe impunha inquietação, mas naquele instante, soberana indiferença enrijecia-lhe o espírito. Que lhe importava a dor da mulher que o abandonara? Olha o egoísmo aí de novo. Zulmira rira-se dele anos antes. Não lhe cabia rir-se agora? De semblante rude, recomendou fosse a criança restituída ao leito e logo após tateou-lhe a sensibilidade. De pensamento martelado pelas ideias recolhidas no estudo evangélico da noite e contido pela suave lembrança de Antonina, buscava refazer-se. Então volta a briga com ele mesmo. Segundo Maomé, essa é a grande jihad. São duas jihads. A pequena jihad e a grande jihad. A pequena jihad é a luta com os outros. A grande jihad é a luta mais difícil porque é a luta conosco. Então ele passava pela jihad dele. Ainda assim, como se carregasse um gênio infernal na própria mente, assinalou as criminosas sugestões que lhe atravessavam o cérebro esfogueado. Permanecia a vontade dele, ao invés de lembrar da vontade de Deus, que é o Evangelho. A administração de medicamento impróprio, de certo, favoreceria a rápida extinção do enfermo, ou seja, ele pensou em assassiná-lo. Júlio encontrava-se à beira da sepultura, apenas o impeliria a precipitar-se nela sem mais delonga. Todavia, o semblante de Antonina dominava-lhe a mente, exaltando o perdão, e continua a briga. O Consolador Emmanuel, pergunta 221, a análise pela razão pode cooperar de modo definitivo no trabalho de nossa iluminação espiritual? A análise pela razão. É certo que o homem não pode dispensar a razão para vencer na tarefa confiada ao seu esforço, no círculo da vida. Contudo, faz-se mister considerar que essa razão vem sendo trabalhada de muitos séculos no planeta pelos vícios de toda a sorte. Então não basta apenas a razão. É necessário que haja uma pitada de sentimento. 222. O que significa o chamado toque da alma, ao qual tantas vezes se referem os espíritos amigos? Olha aí a pitada de sentimento.
Quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Esse é o chamado toque de alma. É o que vai nos fazer vencer o orgulho, o egoísmo, a nossa vaidade, tudo isso. Retoma Mário. Se viesse àquela casa na véspera, considerou consigo mesmo, teria exterminado o Petit sem piedade. Recorreria à eutanásia para justificar-se intimamente. Naquela hora, porém, os princípios evangélicos da fraternidade e da conciliação, como pensamentos intrusos, atenazavam-lhe a consciência, batiam, cobravam. Isso é atenazar. Aquele pensamento intruso está me fazendo pensar outra coisa. Eu quero matar essa criança, mas esse pensamento intruso do Evangelho não deixa. Então me corrói, me dói. É isso que está acontecendo com o Mário. Ele está numa sensação interna: eu faço ou não faço? Eles merecem, eu sou uma vítima. A velha vitimação. Quando se eu usasse a razão, eu deveria compreender: bom, acabou, ela escolheu outra pessoa e eu tenho uma missão a cumprir, que é salvar vidas. Como enfermeiro, ele estava ali numa missão. Paramos que as mãos de Mário expeliam escura substância. Quando eu vou ao centro e vou dar o passe, e qualquer pensamento que eu tenha que se desvie daquilo que eu estou ali fazendo, pode me trazer uma situação como essa. Eu não gosto dessa pessoa que eu estou dando passe aqui, mas eu sou espírito e estou dando passe. Se eu pensei eu não gosto dessa pessoa, pronto, essa substância escura já está próxima da minha mão. Pensou, plasmou. Eu preciso acabar com esse pensamento o mais rápido possível, como nos ensina a doutora Marlene, para que ele não se forme efetivamente. Pensei, antes que ele comece a se plasmar, eu acabo com esse pensamento. O de Mário já não dava mais. A substância já saía da mão dele. Clarencio, pousando a destra sobre o pequenino, mantinha-o isolado de semelhantes forças. Lembram do pensamento que eu falei agora há pouquinho? Então, os tiros que o Mário deu em direção ao Júlio não chegaram lá, e o Clarencio usou um colete à prova de balas. Então está aqui. Isolou. Um toque do Clarencio, vejam o espírito desse tamanho, dessa envergadura moral, colocou a mão ali e acabou. Fechou o Júlio, colocou ali numa redoma de energia e fim de história. Aquela substância escura não vai penetrar no Júlio. Os pensamentos do Mário não penetrarão no Júlio. Podem penetrar em Zulmira. Ante o assombro com que observávamos a exteriorização daquele visco enegrecido, nosso instrutor elucidou de boa vontade. São fluidos deletérios do ódio com que Silva inconscientemente procura envolver a infeliz criança. Contudo, as nossas defesas estão funcionando. Odila chamara Blandina e Mariana até nós acompanhava a medicação ansiosamente. Imagine Odila, que até pouco tempo era uma obsessora da Zulmira. Como se mudou? Como o pensamento da Odila mudou? Como a conduta da Odila mudou? Mas o Mário está ali, brigando com ele mesmo, tentando modificar a conduta. Mas o pensamento, a vontade de fazer, ainda prevalece. Já deveria ter sido esquecida, mas ainda prevalece. Pensamento e vontade de Ernesto Bozano. O pensamento e a vontade são forças prodigiosas, não somente capazes de impressionar diretamente uma placa sensível ou condensar fluidos bastantes para tornar fotografável uma imagem, como também de modelar a imagem. E o que mais é, materializar membros do corpo e até corpos organizados, tal como vamos demonstrar no capítulo seguinte.
Esse livro do Ernesto Bozano ele nos traz a fotografia do pensamento. Eles fotografavam o pensamento. Tamanha condensação de fluidos e o pensamento saía na foto. Naquela época era chapa, né? Década de 20. E aí eu faço a seguinte pergunta. Se alguém fotografasse ou filmasse uma cena assim e o pensamento fosse materializado? Veria-se a imagem de Mário tentando matar Júlio. Quando nós pensamos mal de alguém, dependendo da força que utilizamos, plasmamos mesmo. Já imaginou se alguém fotografa? E o nosso pensamento sai junto? O pensamento tem cor, tem forma, tem cheiro. Como é que os espíritos nos encontram? Os espíritos superiores, fácil. Tem o nosso Google Maps. Mas os espíritos do nosso nível e os inferiores, eles nos acham como? Pelo nosso pensamento. Além de chamarmos como imãs, nós mostramos o que somos pelo que pensamos. O ditado é: dize-me com quem andas e eu dir-te-ei quem és. E o Emmanuel falou para o Chico: dize-me o que pensas e eu dir-te-ei com quem andas. O Mário, com esses pensamentos aqui, devia estar chamando quem? Ali naquela sala não ia entrar ninguém, Clarencio não deixaria. Mas quem ele chamaria, se não houvesse um Clarencio ali? Quem nós chamamos quando pensamos? Não é o Mário, somos nós. Abnegado amigo dirigiu-se inquieto ao nosso orientador. Acredita que Júlio possa recuperar-se? Aldir então preocupado. Clarencio, que estabelecera extensa faixa magnética em torno do doentinho, preservando-o contra a influência do visitante, maneou a cabeça e falou paternal. Odila, é tempo de penetrares a verdade. O menino deixará o corpo talvez em breves horas. O futuro dele exige a frustração do presente. Voltamos ao que eu disse há pouco. Passamos por um momento difícil. Quantos futuros frustrados. É necessário que haja um escândalo, mas ai de quem protagonizar o escândalo, disse Jesus. O Clarencio nos explica que frustra-se o presente para que se garanta o futuro. É isso que nós devemos pensar. Então eu vou deixar para lá? Nunca. Tudo o que aconteceu por acaso e não por minha vontade, não porque eu fui lá de peito aberto e fiz o que não deveria fazer, só foi minha vontade. Eu tenho suicídio indireto aí. Agora, aquilo que aconteceu sem a minha vontade, nossa, poxa, estou aqui e agora? É a vontade de Deus, é a minha programação. Devemos ter em mente, vejam a tranquilidade que o Clarencio explica. É isso que devemos buscar para as nossas perguntas quando chegamos num ponto assim. Não pensem, os amigos, que eu também não passo por situações difíceis assim. Passo. Eu passei por outras. Só que o que eu passei não chega nem perto do que muitos de vocês devem estar passando hoje ou já passaram. Por pior que tenha sido a situação, eu tenho certeza que sempre há alguém que sofre mais do que eu. E é isso que nós devemos ter em mente, conforme o Chico nos ensinou. Aqui o Clarencio ele explica. Eu aceitar ou não é outra história. E a forma com que eu vou trabalhar a aceitação é outra história diferente da aceitação. Explica-se, busca-se a compreensão e aí se conversa com Deus. Nunca devemos cobrar de Deus qualquer coisa que seja. Se algum dia esse pensamento chegar para nós, a cobrança de Deus, esqueçamos, peçamos perdão, peçamos força. Aqui nós temos uma lição para o momento que vivemos hoje no planeta inteiro. No planeta inteiro.
não é apenas no Brasil. E talvez porque nossa irmã decepcionada ensaiasse nova perquirição, o devotado condutor pediu-lhe calmo. Não indagues agora, saberás mais tarde. Júlio reclama assistência, vigilância e carinho. As perguntas que Odila tinha, as dúvidas, aquilo que ela desejava, não importava mais. O que importa é o Júlio. Quem está a desencarnar é o Júlio. Quem está sofrendo é o Júlio. Não é Silva, não é Amaro, não é Zulmira, é o Júlio. As dores são dele. Ele está num resgate duríssimo, prevalecendo a justiça divina. Ele é a pessoa que deve ser preservada de tudo e que deve receber toda a atenção. Vamos lembrar do filme do Chico, quando o irmão do Chico estava para desencarnar? Que o Emmanuel falou que estavam em assembleia para dizer se ele merecia ou não o desencarne naquele momento. E o Chico, ai meu Deus, por quê? Aí o Emmanuel olha para ele, você tem certeza que o seu sofrimento é maior que o dele? O Chico estava preocupado com o que o pai ia pensar, com o que os irmãos iam pensar, ele sendo Chico ali, não podendo fazer nada pelo irmão. Aqui a Zulmira pensando, ai meu Deus, por que não deixa o meu filhinho? Porque ainda ela entende como sendo filho dela. Por que não deixa ele viver? Mas eu não tenho que ficar pensando isso, tenho que pensar o que é melhor para o Júlio. E era necessário aquele desencarne. Todos lembram por quê? Aquele buraco que ele tinha na garganta. Então Clarencio está sendo tranquilo. Olha, ele precisa. Se não acontecer isso, o espírito dele não vai ter o perispírito recondicionado. Viu como nós pensamos apenas em nós? A interlocutora recompôs a expressão fisionômica denunciando humildade e disciplina. Que diferença do Odila, não? Em dado instante, Júlio estremeceu, empalidecendo, descontrolara-se-lhe o coração. Examinando-lhe o pulso, Silva, agora aterrado, procurou os olhos de Amaro, aflito, e solicitou em voz menos dura: convém a presença imediata de nosso facultativo. Pulei bastante, trecho bem grande aqui. Preocupado, o médico auscultou a criança e, logo após, convidou o pai desolado a entendimento mais íntimo, anunciando: surgiu colapso irremediável e, infelizmente, é o fim. Se o senhor tem fé religiosa, confiemos o caso a Deus. Agora, somente a concessão divina. Vamos lembrar do pensamento de Odila agora, querendo que o filhinho se salvasse. Vamos pensar no pensamento de Zulmira, dizendo que ela não aguentaria, que foi um sacrifício enorme para ela, e queria que o filhinho se salvasse. Vejam o pensamento de Amaro. O pediatra trocou ideias com Silva, que se fizera muito pálido, começa a dor na consciência de Mário. E deu-lhe instruções, recomendando-lhe, ao despedir-se, permanecesse com o pequenino por mais algumas horas. Olha o Mário aí na cela, até pagar o último ceitil. Olha, fica aqui mais um pouquinho, o médico não tem nada a ver com a história dele, nem sabe. Então, ele continua na cela para que ele se reconcilie com seus adversários. Mas só ele tinha adversários. O casal não tinha. E o Júlio muito menos. Só o Mário pensava como inimigos aquelas pessoas. Ao lado da criancinha agonizante, o enfermeiro observava-lhe a atitude sofredora e humilde, reconhecendo-se tocado no imo d'alma. Por que lutar contra semelhante inimigo? Olha, a consciência agora começa a centelha divina a fazer efeito. Rememorou as passagens da hora de estudo e prece, entendendo enfim que o Evangelho estribava-se nas melhores razões. Mais valia conciliar-se depressa com o adversário que enterrar um espinho de remorso no próprio peito. Vejam que é remorso.
E ele notava triste que o remorso, como lâmina acerada, afiada, lhe retalhava o coração. E aí, nós já tratamos desse assunto na quinta, no horário das 5h30, e eu volto. Revista Espírita, 1860, Um Anjo da Guarda. Recordai-vos de que o arrependimento sincero obtém o perdão de todas as faltas. Tamanha é a bondade de Deus. André Luiz diz que o arrependimento é o primeiro passo para a próxima encarnação. Arrependimento. O remorso nada tem em comum com o arrependimento. O remorso, meus irmãos, já é o prelúdio do castigo. O arrependimento, a caridade, a fé vos conduzirão às felicidades reservadas aos espíritos bons. Essa é a lição do Anjo da Guarda. Arrependimento nos auxilia, nos ensina, nos refaz e nos prepara para a próxima encarnação. Remorso nos coloca cada vez mais longe da próxima encarnação e longe da luz divina. O remorso nos coloca no fundo do poço. E até que trabalhemos isso, eu estou falando já como espírito desencarnado, pensando assim no remorso, o remorso vai jogar esse espírito cada vez mais longe da luz divina. Enquanto o arrependimento o atrai cada vez mais à luz divina. O arrependimento é aquilo que eu compreendo. Puxa, errei. Tenho fome e sede de justiça. Então, Jesus nos sacia. Deus autoriza que nos saciemos da fome e sede de justiça. Esse é o arrependimento. O remorso não é ainda a fome e sede de justiça, porque nós estamos refazendo o nosso caminho, compreendendo os nossos erros. No momento em que eu caio em mim, então eu já posso me arrepender. Eis a diferença entre arrependimento e remorso. No caso do Mário Silva, é remorso. Vai doer. Rendia graças a Deus por não haver injetado substâncias tóxicas no doentinho agora moribundo. Pelo menos isso. Mas não teria acaso concorrido para abreviar-lhe a morte? Ele fez o que ele tinha de fazer. Ele trabalhou bem. Mas o pensamento dele faz com que ele ache que ele não trabalhou bem. Ele começa a ter o remorso. Olha aí, vai jogando cada vez mais para trás. Se ele não tivesse pensado isso, puxa, fiz o que eu pude. Estou arrependido dos meus primeiros pensamentos contra essa família, mas eu fiz o que eu pude. Percebamos a diferença. Experimentava o desejo de abeirar-se do pai desditoso, tentando confortá-lo, mas sentia vergonha de si mesmo. Aí o Amaro fala: Divino Jesus, compadece-te de nossas fraquezas. Tenho meu espírito frágil para lidar com a morte. A segunda. Dá-nos força e compreensão. Segunda, de filhos, tá? Nossos filhos te pertencem, mas como nos dói restituí-los. Então ele perdeu a Odila, ele perdeu o Júlio, primeiro desencarne, e está para perdê-lo novamente. Então, são 3 mortes, 2 de filhos. Nossos filhos te pertencem, mas como dói restituí-los, quando a tua vontade nos reclama de volta. Vivemos num período que? Difícil para a humanidade. Vivemos uma pandemia sem precedentes anteriores. A quem pertence a vida? A Deus. Se eu não busquei, então eu passo a ser aquela pessoa que Deus reclama de volta. Se eu busquei, eu sou um suicida indireto. E eu falo isso para qualquer situação. Dá-nos força e compreensão. Perceberam a diferença do pensamento do Amaro para Odila e para Zulmira? É aqui. Ele já era calejado. Ele já sabia que a Deus pertencemos todos nós. Então, é difícil restituirmos os nossos familiares a Deus. Sobretudo se são mais novos que nós. Se são nossos filhos, nossos netos, seja quem for.
Porque pela idade nós até compreendemos um pouco, mas os mais novos ou da nossa idade fica mais difícil de compreender. Um homem de bem teria morrido, né? O evangelho que eu fiz no dia 11. Um homem de bem teria morrido, capítulo 5, item 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos esses pensamentos aqui nós devemos ter hoje. Todos. É o pensamento do amado, nos ensinando a abnegação, nos ensinando a pedir forças e compreensão. Nossos filhos te pertencem a Deus. Nós pertencemos a Deus. Nem o corpo nos pertence. Se é de teu desígnio que nosso filhinho parta, Senhor, recebe-o em teus braços de amor e luz. Concede-nos, porém, a precisa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudade e de dor. Não há culpados. Não há culpados. Há justiça divina. Mas nós nunca compreendemos essa situação. Nunca. Porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade não deixam. Repito, é difícil. O Amaro coloca aqui, como é doloroso restituir-vos. Mas é Deus quem sabe o momento de tudo. Falei no Evangelho no dia 11 e vou repetir aqui. Obreiros da vida eterna. Qual é a lição daquela professora evangélica que não desencarna naquele momento? Livre-arbítrio e hora da morte a Deus pertence. Evangelho segundo o Espiritismo. Deus pode levar a pessoa até a ponta do abismo e buscá-lo de volta. A vida pertence a Deus, não é a nós, porque nós somos depositários de tudo, inclusive da vida que Deus nos concedeu, no momento que nos criou lá atrás, como átomos. Dá-nos resignação, fé e esperança. Auxilia-nos a entender teus propósitos e que a tua vontade se cumpra hoje e sempre. Compreender e apreender a vontade de Deus em nossos corações. Jatos de safirina claridade escapavam-lhe do peito, envolvendo a criança. Quando é que nós faremos uma oração sentida assim para que jatos de luz saiam de nós? Muita gente já consegue fazer isso. Eu ainda não. Essa lição aqui é para mim também. Sobretudo para mim. E como dizia o seu Edival, o nosso eterno diretor de sala, né, que sempre nos auxilia nos momentos mais difíceis, agora ele desencarnado, a primeira lição é para quem a lê. A primeira mensagem é para o próprio médium. Então, isso aqui, eu sou o primeiro. Já que eu estou falando, estou mais próximo do livro, os meus ouvidos também. É isso aqui que eu devo ter em mente para que eu me melhore. Muitos daqueles que nos assistem já chegaram nesse ponto. Eu ainda não. Então eu preciso me melhorar mais. Essas lições, cada um de nós que fez o seu capítulo, cada um toca ali. Mas os 2 que eu fiz desse livro, que eu gostei muito quando eu li a primeira vez, são coisas que nos fazem observar o nosso dia a dia. Quero eu um dia ter esse privilégio de que jatos de luz, seja ela qual for, até a mais opaca, mas que seja a luz, saiam do meu coração. Júlio, então, envolvendo a criança que pouco a pouco adormeceu. Júlio afastou-se do corpo de Carmen, abrigando-se nos braços de Odila, à maneira de um órfão que busca tépido ninho de carícias. Júlio retorna aos braços de Deus. Tocado nas fibras mais recônditas do ser e percebendo que a morte ali estendera as suas grandes asas, Silva experimentou violenta comoção a constringir-lhe a alma. Convulsivo choro agitou-lhe o peito. Choro de remorso.
Não é de arrependimento, até porque não tinha do que ele se arrepender ali, a não ser dos primeiros pensamentos. Se ele se arrependesse, se ele parasse de pensar naquele momento em que ele pensou em matar o Júlio, ali era o divisor. Se naquele momento ele parasse, ele teria arrependimento. Ele não parou, então ele chega no remorso. Uma voz inarticulada que parecia nascer-lhe nos recessos dele mesmo, a consciência, gritava-lhe na consciência. Vejam, os recessos dele mesmo, a nossa consciência. É ela que grita, que clama por nós, e nós vamos ver no próximo slide o que vai acontecer. Gritava ali na consciência, assassino, assassino. Mas ele não matou ninguém, gente. Ele não matou ninguém, ele cumpriu o papel dele, ele deu a medicação que tinha que ser dada. Mas o pensamento diz que ele ajudou na morte. É uma pequena loucura, ele enlouqueceu ali. Fui eu que fiz isso. Foram os meus pensamentos que mataram essa criança. Não adiantou nada dar o remédio. Tudo isso começa a se passar pela cabeça de Mário. Desorientado e inseguro, o moço correu para a via pública, achando-se atormentado no seio da sombra fria, soluçando. Os nossos pensamentos nos levam para onde? O que estamos pensando? O que pensamos no dia a dia? É muito complicado. Temos aqui o exemplo do que não pensar. Mas o que nós pensamos? Quando nós fazemos o nosso resumo do dia, o que eu faço nesse resumo do dia antes de dormir, como Santo Agostinho nos ensina? As preces noturnas. Aí tomo um pouquinho de água, como eu falo na segunda, e dormo. Mas antes eu tenho o meu resumo do dia. E aí, o que eu pensei durante o dia? Quantas pessoas eu agredi durante o dia? Quantas eu ajudei? O que eu preciso melhorar? O que eu melhorei? É o resumo. Pergunta 1019A do Livro dos Espíritos. E aqui eu trago duas gravuras. Aqui nós temos o Caim e o Abel fazendo sacrifícios. Eu falei sobre isso na minha oração do Evangelho do dia 11, do Grupo Espírita Caipachuta. Quem tiver curiosidade, basta entrar no Grupo Espírita e vai achar vários evangelhos lá que nós fazemos todos os dias às 9 horas, nos revezando. Então está aqui. O Abel pegava o melhor cordeiro e a fumaça do sacrifício subia. Ele era pastor. Caim era agricultor. Ele pegava o que sobrava ali, jogado no chão, e a fumaça dele descia. Né? E aí a outra figura é Deus cobrando de Caim sobre Abel. Eu vou retornar aqui o slide. Uma voz inarticulada que parecia nascer nos recessos dele mesmo gritava-lhe na consciência: assassino, assassino. Gênesis, capítulo 4, versículos 9 e 10. E disse o Senhor a Caim, a consciência: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Eu sou o guardador do meu irmão, seja ele quem for, é meu companheiro de jornada. Aqui no caso, trazendo a alegoria do Gênesis para o nosso livro, Caim é Silva, Abel é Júlio. Então a consciência pergunta: e aí, o que você fez para ajudar a pessoa que estava sob os seus cuidados, sob a sua guarda? Mas eu não tenho nada a ver com essa criança. Tem. Você, com esses pensamentos, a matou. Olha a consciência dele. Assassino, assassino. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim, desde a terra. É o pensamento dele. Poxa, eu queria matar esse menino, eu queria matar esse menino, eu queria matar esse menino. A voz do sangue clama, mas Júlio não estava nem aí, ele estava protegido, o espírito não sabe nem o que o Mário pensou. Né? As pessoas que estavam ali sabiam, mas o Júlio não.
Ele estava encerrado em uma redoma. Só que a consciência vai nos chamar, poxa, aquela criança deve ter sentido o que eu pensei, meu Deus, eu matei essa criança, eu não fiz tudo que estava ao meu alcance. Nada a ver. Nada a ver. Mas é a consciência. A centelha divina está na nossa consciência. Se fazemos o bem, a nossa fumaça sobe. Se fazemos o mal, além da fumaça descer, vem aquela voz nos perguntando: Caim, Caim, onde está Abel, teu irmão? Consolador Emmanuel, item 182. O remorso é uma punição? Vamos lembrar da lição do anjo da guarda? Vejam, lição do anjo, um anjo da guarda. É um espírito puro, longe de nós, não está perto da terra, e é um espírito hierarquizado com Jesus, é um anjo. Né? E dentro dos anjos tem as outras hierarquias que nós sequer imaginamos como são. O remorso é a força que prepara o arrependimento. Prepara. Como este é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas. O remorso é o interstício para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. Então ele vai se colocar lá no escuro e pouco a pouco, auxiliado pelos irmãos espirituais, os pensamentos dele vão se encaminhando para o arrependimento. Mas o remorso, como o anjo da guarda nos disse, e como o Emmanuel já corrobora aqui, ele vai primeiro nos levar lá para baixo. E pouco a pouco eles vêm nos trazendo para cima. Que força a do arrependimento? Aí vai depender de cada um de nós. Essa aqui é a imagem de Judas com remorso, depois de ter entregue Jesus. Consolador Emmanuel, pergunta 183. Como se interpreta o ciúme no plano espiritual? Silva, com ciúme desunira. O ciúme, propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e de violência, é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. Dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço na oração e na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Indício de atraso moral ou estacionamento no egoísmo. Esse é o ciúme. Justiça Divina, item 14, quitação. O livro Justiça Divina é baseado no céu e inferno, tá? Todas as contas a resgatar pedem relação direta entre credores e devedores. Só sairão dessa cela depois que pagarem o último ceitil. É por isso que te vês frequentemente na terra, diante daqueles a quem deves algo. E eu grifei o deves em verde aqui. No lar ou nas linhas que o margeiam, amizades íntimas ou trabalho, é fácil reconhecê-los quando entregas desinteresse e dedicação, recolhendo asperezas e indiferença. Eu me desdobro, quem ajuda é ajudado. Eu me desdobro, mas eu recolho indiferença. As pessoas não são agradecidas, não veem o meu esforço, mas esse é o pagamento. É isso que vai nos elevar. Eu não preciso também ficar procurando um cinto de silício. Eu devo cumprir o meu trabalho. Ponto final. O que vai acontecer depois, eu devo ajudar. Devo. É obrigação moral. Ah, mas aquela pessoa não gosta de mim. O problema é dela. Ela é que vai ter drama de consciência, mas eu não posso ajudar pensando nisso. Eu tenho de ajudar. Ponto final. Ah, ela é áspera e indiferente. E daí? A minha conta é com Deus, não é com os outros. O duro é que nós não pensamos assim. Nenhum de nós. É raríssimas as pessoas que aceitam esse tipo de situação. O Amaro aceitou. Se depois de todos os teus gestos de fraternidade e benevolência ainda te perseguem ou te injuriam, abençoa-os em prece e continua adiante, fiel a ti mesmo, na certeza
de que humildade na hora de crise é nota de quitação. Pronto. Paguei o último ceitinho. Quitei a minha dívida. Agora os outros têm dívida comigo. Opa, agora é minha vez. Se eu quitei a dívida, acabou meu pensamento. Fim. É isso. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Perfeição é a meta, reencarnação é o caminho. Justiça Divina, item 23, na luz da reencarnação. Bom, aqui é aquela imagem que eu sempre termino as palestras. Eu gosto muito dessa imagem porque mostra Jesus, como a doutora Marlene nos dizia, cavalgando nas galáxias e cuidando do nosso planetinha, que, como nos disse Galileu Galilei no livro A Gênese, é uma laranja no Pacífico, quando comparado à Terra a outros planetas. Ficamos por aqui. Que esse capítulo nos cale fundo na consciência e no coração, que observemos o nosso momento difícil, planeta, país que nós escolhemos para nascer, lembrem das nossas escolhas ali, e que Deus tenha piedade de todos nós e nos auxilie a compreender tudo o que acontece, e que Jesus, nosso mestre, modelo e guia, nos ampare sempre, sobretudo, repito, neste momento difícil. Lembremos sempre do Evangelho, que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Se queremos herdar esse planeta de regeneração, devemos nos conscientizar das nossas atitudes. Se temos fome e sede de justiça, saciemo-nos auxiliando os outros, porque Deus já nos deu mais esta chance. Agradecidos pela possibilidade que tivemos hoje, Jesus, pela orientação que recebemos, pelas lições que lemos, que calem fundo na nossa alma, que compreendamos qual é o nosso lugar no mundo, que busquemos reconciliar-nos com a lei de Deus, que ontem deixamos de cumprir, que nos reconciliemos com os nossos adversários, aqueles que reputamos adversários, e que os nossos pensamentos sejam externados de forma tranquila e sublime. Ajuda-nos, Mestre, para quando os nossos pensamentos se divorciarem do Evangelho, retomemos a consciência, porque se somos espíritas, devemos ter sempre em mente que a vontade de Deus prevalece e que nós devemos diariamente burilarmos-nos, burilar os nossos pensamentos e controlar as nossas atitudes, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade. Ajuda-nos, Mestre, em nossa vontade de acertar. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome. Venha o teu reino. Tua vontade se fará, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pedaço do pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas quando perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixes entregues à provação, porque assim nos afastarás do mal. Amém.